Todos, bom dia a todos e a todas, feliz sábado. Agradeço a sua companhia, a sua disposição em estar aqui nos vendo, nos ouvindo. Deus seja louvado pela sua vida, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet nesse momento, para alguns que estão aqui na nave da igreja. Seja bem-vindo aqui à Casa da Bênção, à Casa da Misericórdia. E meu desejo nessa manhã é que o Espírito tome conta da sua mente e do seu coração, e grandes maravilhas ocorram nesse momento aqui juntos. Nós estamos numa série como identidade. Semana passada trabalhamos quem somos nós, quem sou eu, quem é você, e nós entendemos um pouquinho como o diabo deturpou também a nossa identidade, que somos filhos de Deus, mas somos adotados pelo pai da mentira, e depois da cruz, Deus nos resgata novamente como filhos dele. E hoje, o segundo bloco tem a ver com o preço da mudança. Eu falei para você que nós teríamos 4 blocos aqui, não é isso? Que era quem nós somos, o preço da mudança, a sua vida que é um rascunho, mas Deus passa limpo, e que Deus vai mudar a sua identidade. Deus vai mudar a sua identidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento para a gente falar com Deus. Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela vida. Obrigado porque o Senhor ainda fala conosco. Que nesse momento o Santo Espírito nos batize aqui, Senhor. Que possamos falar em Teu nome. Que em cada lar agora que essa mensagem está adentrando, Senhor, que o Senhor possa fazer uma transformação em cada família. Por favor, fale conosco. Nessa manhã nós precisamos muito ouvir a Sua voz. Me use como canal de bênção, que o Senhor cresça e nós diminuamos, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o preço, falar em século 21 sobre preço, pagar o preço para alguma coisa, é algo extremamente difícil. Vemos numa modernidade, numa pós-modernidade, onde o preço ninguém quer pagar. Queremos as coisas rápidas, queremos transformação imediata, queremos ganhar coisas, conseguir outras, mas sem muito preço. Preço dói demais. Então, 2 características que eu queria colocar para você nessa manhã sobre a juventude, o jovem, o ser humano do século 21. O primeiro deles é sobre a doença da rebelião. A doença da rebelião tem a ver com aquelas pessoas que estão incapazes de ouvir, estão machucadas, foram feridas, passaram por dificuldades em sua história, em sua trajetória, estão tão machucadas que dizem assim: não, Modesto, eu não consigo ouvir mais nada. Já ouvi muito sobre isso. Vai falar alguma coisa para você? É coisa de crente, é coisa de Bíblia, é coisa de Deus, porque eu já não acredito mais em nada. Muitas pessoas estão machucadas, umas não ouvem mais, outras ouvem, mas não transformam sua vida. E aí um segundo grupo de pessoas é um tipo de pessoa que até luta, mas não tem vitória. Eu ouvi de um jovem esses dias uma coisa que reflete muitos outros jovens. Assim: Modesto, quando eu vou para a igreja, eu ouço o sermão que você prega, eu sinto vivificado, eu quero transformação, o que você fala eu acredito, mas quando eu saio da igreja, passa algumas horas, acaba tudo. Parece que aquela convicção que tomou conta de mim, quando eu estava em comunhão na igreja, quando eu adentro para o mundo, aquilo vai desvanecendo, eu perco força, e a minha vida, meu querido irmão, ela parece um looping, altos e baixos, e nesse tempo eu tenho colecionado só derrotas. Eu ouço isso demais. Uns incapazes de ouvir, outros ouvem, mas não conseguem mudar. Será que o Evangelho não é mais capaz de transformar a nossa realidade? Será que a Bíblia Sagrada não é mais um livro poderoso o suficiente para dizer assim: olha, aqui é possível transformação? O que está acontecendo com as pessoas que se denominam cristãs? Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: não existe pessoa sã espiritualmente sem que antes seja sã emocionalmente. Falei semana passada aqui de 2/3 da população do mundo está doente emocionalmente. Ou seja, de cada 3 pessoas na sua casa, 2 estão doentes emocionalmente. E doentes emocionalmente jamais poderão ser o quê? Sã espiritualmente. E o que é ser sã espiritualmente? Eu coloquei aqui, é conseguir estar dentro dos parâmetros da sua fé. O que quer dizer isso? É aquilo que você crê, move aquilo que você está sendo.
É aquilo que você acredita, transforma aquilo que você persegue como cristão. Sabe, queridos, por que nós talvez não conseguimos aplicar nenhum conceito na nossa vida? Até temos vontade, mas a gente não consegue. E eu percebo isso todo momento quando eu ouço um jovem. Por que eu sei tanto e consigo fazer muito pouco? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Você que tem em casa, nos acompanha pela palavra, você que também, Eclesiastes 7:20. Não deixa de ouvir a palavra de Deus, porque é ela que fala essa manhã a vocês. Eclesiastes 7, versículo 20, capítulo 7, versículo 20. A minha Bíblia diz assim, ó: não há homem justo sobre a terra que o faça o bem e que não peque. Primeiro ponto, assuma quem é você. Você é pecador, querido. Falamos sobre isso um pouquinho semana passada. Você peca. Você pode fazer o bem, muitas obras, pode ser voluntário, pode fazer tudo, pode ser pastor, presbítero, pode ser quem for. Você faz o quê? Você peca. E a partir do que nós entendemos quem nós somos, pecadores, diluídos, natureza caída, todos nós precisamos de quê? De um Salvador, já dizia Paulo. E essa consciência precisa estar em você todos os dias. Não, mas eu já sabia. Não, mas a consciência é diferente, falamos sobre isso. A consciência que eu sou pecador me traz uma dependência de Cristo. Então eu preciso ser dependente de Cristo. Como assim dependente? Eu preciso entender que sem Ele não há vida. Entenda isso, meu querido, em nome de Jesus essa manhã. Sem Jesus na sua vida não tem vida, você não tem história, você não tem caminhada, nem perspectiva. E sabe, eu quero que você abra a palavra em Colossenses 3:5. Esse texto ele vai ser a base da próxima semana, mas eu vou ler agora com você. Colossenses 3:5. Ele fala um pouco mais da sua natureza, que é caída. Trabalha comigo aqui, Colossenses 3:5, vamos embora. Natureza, diz assim, ó: fazei morrer, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Falamos semana passada sobre isso. No fundo, você quer ser um Deus, eu quero ser um Deus. Nós queremos ter controle da vida, do tempo, do conhecimento, queremos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é idolatria, a palavra diz. O que me chama a atenção sobre você e a mim nessa manhã, sobre a nossa natureza, é que a palavra diz assim, ó: fazei, pois, morrer. Há uma ação humana. Eu nunca vi uma geração com tanto mimimi. Não vou mais na igreja. Por quê, Modesto? Uma pessoa não olhou na minha cara. Não, eu não vou mais na igreja porque o pastor falou uma coisa que eu não gostei e eu não concordo. Por isso que é um trânsito religioso gigante. Por isso que nós temos colecionados aí 20 milhões de pessoas desigrejadas, que se reúnem em casa porque estão magoadas com denominações. É uma sociedade que não se pode falar a verdade, mas que busca conveniências. Jesus está dizendo assim, ó: fazei morrer a vossa natureza. Tá, mas eu não consigo fazer sozinho. Sim, claro que não, amém por isso. Eu quero trabalhar com você uma coisa, porque você tem caído tanto, porque você tem errado tanto, e eu quero compartilhar com você um mecanismo de decisão. Por que você peca e você cai direto? Por que você fala, eu não consigo vencer as minhas tendências, elas estão enraizadas nas minhas entranças, e ela parece maior que eu? Eles vão passar para você, mecanismo de decisão, olha só, começa na visão. Lembra que eu falei semana passada sobre isso? Passa uma mulher bonita, o homem olha, ele fala assim, estou pecando? Não, você olhou a mulher bonita, Deus fez a beleza da mulher. Mas vamos nos passos aí, começa aonde? Na visão. Você olha aquilo que te atrai, olha aquilo que te tenta, lembrando que para um é uma mulher bonita, para outro é a língua desequilibrada, para outra é o coração enraivoso, que não é perdoador. Cada um tem uma história. Depois que passa para a visão, vem o que é análise. Você olhou, gostou, atraiu, você começa a analisar. Após a análise vem a decisão: eu vou nutrir o meu coração do que eu estou analisando, ou eu vou bloquear isso. Eu já falei aqui em outros momentos, quando eu olho alguma coisa que me atrai, e eu analisei, e eu começo a entender o que eu estou olhando, porque você olhou, analisou,
Você já começa a identificar o que você está vendo, particularidades. Depois você decide, eu vou continuar nesse caminho ou eu vou interromper. Até a decisão, tudo bem, se você é ser humano. Não dá para arrancar os olhos, que figuramente Jesus falou na palavra. Não dá. Mas quando vem a decisão no seu coração, aí aquele que comanda a sua vida, ou o Espírito de Deus, ou o maligno, vai definir o final dessa história. Depois da decisão, você sonha e tem vontade. E a vontade, queridos, depois de alimentada, dificilmente você arranca do coração. Por isso que Deus fala assim na palavra, que aí já é o pecado, porque você já acomodou a vontade para você já viu aquela beleza, a formosura da mulher, por exemplo, com o exemplo que eu dei, você já gostou do que você viu, você já começa a imaginar se ela fosse tua. E aí depois que você sonhou, teve vontade, pensou sobre ela, demorou, divagou, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Já pecou, irmão? Já. Você já se lambuzou inteiro, pela misericórdia. Essa dinâmica da decisão é importante, porque nas etapas que ela perpassa em nossa humanidade, depende daquilo que conduz nossa inteligência, nossa mente. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios, eu temo que assim como o diabo enganou a serpente, vós também possam ser enganados pela vossa mente. Nós somos o que pensamos, queridos. E o que nós pensamos resulta do que nós fazemos. E o que nós fazemos vai nos levar aonde iremos um dia. Essa manhã, pelo sangue de Cristo, eu te clamo para que você permita ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Lavar as suas vestiduras, para que essa tendência do mal, ela enfraqueça em você, como eu falei semana passada. Ela tira a latência da vontade, ela tira a escravidão da vontade. Quem olha o objeto e vai direto ali para a ação, é escravo. E já existe muitos escravos por aí. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma reportagem, e essa reportagem era sobre um carnaval em Salvador, alguma coisa assim, e era Band de Folia a reportagem, era um documentário sobre as festas do Brasil. E aí a pessoa entrevistava as outras assim, né? Aí a pessoa fala assim, eu beijei 40 hoje. Aí o outro, quanto você beijou? Eu beijei 80. Quem você beijou? Eu não sei, não deu tempo de perguntar. As pessoas estão experimentando umas às outras, e ao experimentar umas às outras, elas não pensam. O diabo quer embotar a sua mente, quer embotar a minha mente, para que nós vemos, sentimos, tocamos e agimos. Que esse processo de decisão, de pensar, em decidir em querer ir ou não querer, aceitar ou acomodar o pecado, seja distinto da sua dinâmica de vida. Sabe, meus queridos, existe uma teoria na psicologia que chama teoria de arco-reflexo. A teoria do arco-reflexo é interessante, que ela é uma excitação do nervo cerebral. E essa excitação do nervo cerebral, ela faz o que com você? Ela estimula essa excitação pela vontade que você tem, pelas coisas que você vê. E essa relação, ela traz para você tipo um estímulo-resposta. Você sentiu, não passa para o encéfalo, e faz o que? Vai direto para a ação. É mais ou menos assim. Você está em casa lá, passando roupa. Os homens também passam roupa, viu? Um recado para vocês aí. Ainda mais na pandemia, mulher passa roupa, homem também passa roupa. Está lá passando roupa, ligou o ferro na mesa. Você liga o ferro na mesa, aí você faz o quê? Você bota a mão para ver se ele está quente. E quando você bota a mão para ver se ele está quente, você bota a mão, se estiver quente, você faz o quê? Tira na hora. Você não bota a mão e fala, ei, está queimando a minha mão, eu tiro a mão ou não tiro a mão? Não. Você, e tira a mão correndo. O que é isso? É uma teoria do auto-reflexo. Você sentiu e agiu, pá. Esse é um exemplo dessa teoria, que muitos têm feito com a sua realidade. Eu senti, gostei, quero. Eu olhei, toco. Eu vejo, eu quero assistir, eu consumo. E passamos uma história de vida, queridos, colecionando fracassos. E nessa teoria do arco-reflexo, o pecado visto se torna o quê? O pecado vivido. O pecado vivido. Queridos, nós não somos coisa, eu anotei aqui para você.
Somos alguém que sente. Deus não nos fez para sentir. Deus nos fez para sentir, mas para não sermos governados pelo que sentimos. A ação de Deus em nós é o Senhor das nossas atitudes e decisões. Isso é importante que você entenda. Ah, irmão, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu não consigo ser diferente, quando eu percebo eu já fiz. Porque nós estamos perdendo a capacidade de construir uma consciência real com Deus. Nossas características de Javan, elas têm 2 medos. Elas provêm aí de 2 medos. E esses meios, eles têm a ver com que características herdadas e características aprendidas. Você é o que você herdou, falamos sobre isso, mas você também é o que aprendeu a ser. E essa manhã o meu convite, a minha reflexão, o meu desenvolvimento contigo tem a ver com que você possa desaprender coisas que a vida te ensinou errado. Que você possa desaprender coisas que a tua história pregou para você, mesmo se você não escolheu. Quando nós pensamos nisso, eu tenho uma notícia boa a te dar nessa manhã pelo sangue de Cristo. Você não vai terminar a sua história. Olha isso. Você não chegará no último dia da história da sua vida com os pecados conhecidos, com os seus pecados de estimação. Deus promete te libertar daquilo que construíram em você. Sabe, eu gosto muito desse verso. Abra a Bíblia de novo mais uma vez, de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. A palavra diz assim: finalmente, ou seja, no fim, para terminar, para resumir, olha isso aqui, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós precisamos nos nutrir, queridos, nos nutrir, sabe? Quando eu penso em pensar nessas coisas, um dia um amigo meu me falou assim: Modesto, mas como é que é a receita, assim, né? Você acorda, você busca Deus, você lê a Bíblia, como é que funciona isso? O outro perguntou para mim assim: Modesto, qual que é mais importante de manhã, né? Ou na tua vida durante o dia, fazer oração ou estudar a Bíblia? Aí eu falei: mais importante a gente orar, estudar a Bíblia, né? Aí eu falei: amigo, é como eu perguntar para um passarinho, né? Qual que é mais importante? A sua asa da direita ou a asa da esquerda? As duas são importantes. O fato é que às vezes a gente tem falado mais com Deus do que ouvido Ele. Quando eu oro eu falo, quando eu leio a palavra eu ouço. Mas como buscar mecanismo para que a gente consiga entender quem nós somos? Meus queridos, quando a gente pensa em relações, a nossa vida é relacional. Ouça com atenção, você se liga a Deus, e ao ligar-se a Deus, Deus transforma a sua essência e aparência, e você começa a ser um canal de luz para as pessoas, você começa a ser o sal da terra para as pessoas. Então nesse momento você começa a fazer o quê? Transformar a realidade que você está, a sua família, a sua casa. O fato é que existe alguns sintomas que nós temos destruído, não só a nossa vida, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. E nunca esqueça disso: quando você erra, você não machuca só você. Quando você erra, quando você tem decisões erradas, você machuca você e todos aqueles que estão ao seu redor. Um dos motivos é a carência. Vai ouvir um casal que está com um relacionamento ruim. Já pensou? Já fez isso? Vai ouvir um casal que está em crise de relacionamento. Se você juntar os dois ao mesmo tempo, eles vão estar sempre brigando pela fala. E a fala vai ser assim: porque ele não faz isso para mim, porque ele não me ama mais, porque ele não cuida de mim. E ela vai dizer: porque ele já não faz mais isso, Modesto, porque ele... Você fica um puxando do outro. Para mim isso é um princípio claro de carência, de afeto. Falamos sobre isso semana passada. 2 pessoas doentes se juntam e um dia resolvem procriar, casam, ter um filho doente.
E aí você vê uma família doente emocionalmente, ela é doente espiritualmente, não cresce espiritualmente. E eu não conheço a sua história, o seu casamento, o seu lar, mas isso tem crescido nesse mundo atual. A carência, ela é destrutiva, porque é uma falta de 3 coisas. Vamos lá. Primeira coisa, quase totalidade das pessoas agressivas são pessoas extremamente carentes. Não pode, Modesto. Um homem que bate na esposa, um homem que é bruto, ele é carente, sim. A forma de dizer a sua carência é magoando pessoas. O carente, ele está tão egoísta na sua história, nas suas feridas, que ele machuca o outro, para que o outro entenda como ele sofre nas suas debilidades. Eu estou colocando um pano quente no agressor? Não, eu estou dizendo que ele é tão doente, que ele não consegue lidar com suas emoções, então ele agride, ele machuca a outra pessoa. A agressividade é uma forma de externalizar essa carência e essa insegurança. Nossa, mas eu tenho um marido muito machista. Tem uma amiga nossa que tem um marido muito machista. E eu fui conversar com ele uma vez, mexi em alguns pontos, conversei com ele, ele é mais sensível que tudo. Mas ele machuca a esposa. Ele aprendeu a machucar as pessoas ao seu redor, para chamar a atenção para ele, porque ele se sente extremamente carente e ferido. Um dia a gente pode trabalhar só sobre isso. Pessoas agressivas que são carentes. E ao ser carente, elas ficam tentando buscar a atenção das pessoas. Já viu criança carente, de 3, 4 anos também agressiva, que bate em todo mundo? Em Guiné-Bissau, lá na África, as crianças são amorosas muito conosco, mas entre eles se batem o dia inteiro. Inclusive quando nós estamos lá, porque eles querem a nossa atenção, então eles brigam entre eles para ter atenção nossa. Aquele exagero de agressividade é dizer assim, olha para mim. O segundo grupo é o grupo do vitimismo. As pessoas vítimas do mundo, elas estão sempre reclamando de tudo, e elas estão dizendo assim, olha, já viu pessoas assim, você passa a televisão, olha, uma mulher foi sequestrada, você fala assim, nossa, que vida difícil, essa mulher foi sequestrada, tá, é que você não sabe a minha vida. Está falando assim, Modesto, que se eu soubesse a minha história, o que eu já passei, você ia entender como que minha vida também é difícil. É o tipo de pessoa que não consegue ouvir ninguém, que toda vez que você fala com ela, fala assim, não, é que você não sabe o que eu vivi ontem. E se você soubesse a minha história, meu querido irmão, você ia dar razão para mim. Vitimismo, pessoas que se colocam numa forma passiva da vida. Vou falar com isso semana que vem. As pessoas, elas estão vítimas do universo, delas mesmas, das pessoas, e sempre acha que o mundo está contra elas. Sempre acha que tem diretas para elas o tempo todo, que tem uma forma de, dizer uma coisa que não quis dizer, estão sempre na defensiva. Vítima do mundo. E a terceira, que tem a ver com todas elas, é a autoafirmação. Pessoas que buscam reconhecimento e para isso seduz todo mundo ao seu redor. Busca seduzir, busca se aplacar, busca ser o melhor, busca querer ser demais em tudo. E aí você fala, o que é isso? Carência. Pessoa precisa carência. E nessa carência, por que ela é ruim? Porque ela vem atender um sentimento que não foi resolvido. Ela vem atender um sentimento que não vai ser transformado. Queridos, a minha proposta essa manhã pelo sangue de Jesus não é acusar os seus defeitos, porque eu falo muito para mim, isso aqui eu já falei na primeira semana. A minha função nessa manhã é que você tenha uma autoconsciência de quem você é em nome de Jesus e o que você pode se tornar nas mãos dele. Nós precisamos assumir a nossa história, assumir as nossas convicções, assumir também as nossas debilidades. Quando você agride pessoas, o que você espera receber para aplacar a sua carência? Quando você, meu querido, se vitimiza o tempo todo, eu já falei sobre isso, as pessoas que se viram vítimas das coisas, são as pessoas que menos gostam de servir, porque elas acham que ninguém está pior que elas. Elas vivem uma amargura interna, sozinha, e acham que o mundo foi injusto, que a vida foi melhor para mim e para ela foi ruim. Eu já ouvi isso uma vez. Eu tinha uma amiga lá em Porto Velho, e ela é muito sincera, assim, eu encontrei ela depois de 5 anos agora,
concursada lá, trabalha num bom lugar, né? E ela falou para mim: Modesto, eu tenho um misto de raiva de você e de amor. Eu falei: o que é isso, irmã? Ela falou assim: é quando olha para a tua vida, olha o que ela falou, isso reflete muito outras pessoas. É muito fácil para você, você fez coisa errada a vida inteira, foi aonde o limite poderia ser ultrapassado, depois você resolveu voltar para Jesus. Olha a conversa da irmã. E aí você voltou para Jesus, você encontrou uma mulher linda, você casou, você dá palestra, você tem uma filha linda, e começou a falar. E eu comecei a olhar para aquela irmã assim, eu fiquei um pouco, né? E ela falou, eu deixei ela falar. Tá vendo? E para mim deu tudo errado, irmão. Olha a minha vida. E eu fiquei assustado, e ela começou a chorar. Olha a minha vida. Eu coleciono desgraça todo ano. Eu casei 3 vezes, deu errado. A minha filha está com depressão, eu estou com depressão. Por que parece que é mais fácil para você? Eu falei: ô minha irmã, não vou chorar aqui, você já está chorando, mas não dá vontade de chorar. Eu falei para ela, porque todo mundo tem uma luta. Eu falei para ela: todo mundo tem um fruto proibido no seu jardim. E esse fruto proibido, ele é extremamente saboroso. E ele desajusta cada um de nós, ele machuca cada um de nós, ele fere a nossa essência, ele destitui da nossa vontade de ser melhor com Jesus todos os dias. Eu falei: irmã, a única coisa que eu gostaria que você levasse de mim, eu falei para ela, isso tudo que você fantasiou aí, achando que não tem problema, que eu não tenho problema, é que eu não vou ser um exemplo para você de vida, sempre, posso ser um dia ou outro, mas eu quero ser um exemplo para você de perseverança. Alguns outros me dizem assim: Modesto, você se batizou em 2011, como você faz para estar em pé até agora? Agarrado no sangue de Cristo, junto na missão com Ele. Quando eu caio, me machuco, eu sei que eu vou me reconstruir na cruz de Cristo, porque Ele é o único que modifica a nossa história, modifica a nossa essência e a nossa aparência. Sabe, queridos, a gente tem uma tendência da prepotência muito grande, e a gente acha que em algum momento da nossa vida a gente está pronto, sabe? A gente está bom, a gente está salvo, a gente está pronto. Eu não acho, mas a gente se comporta como tal. Uma vez um jovem, ele estava num apelo, e preguei sobre sexualidade, sobre deturpação sexual, sobre desvirtuamento sexual. Ele foi com a namorada na frente da igreja no apelo, e ele chorava muito com ela, desesperadamente. Eles eram namorados ainda, e ele disse que naquele dia tomou uma decisão para Deus, que ele não mais tocaria na sua namorada, porque ela não era dele perante o céu e diante da terra. E aquele cara, aquele jovem, ele tinha um ciclo que fazia ele perder todas as batalhas. Ele saiu da igreja decidido a mudar. A namorada não era cristã, então não entendia que ele não queria mais sexo com ela, e ele falou: vou parar, Modesto, eu vou parar, eu não posso mais, eu me sinto sujo com ela. Terminou com a namorada, diante de Deus, fez a promessa, falou: a partir de hoje eu vou ser um homem diferente pelo poder da cruz de Cristo. Decidiu. E sabe o que é interessante? Quando ele decidiu, ele falou assim: a partir de hoje eu vou fazer exatamente o que eu acredito que tem que ser feito. Ele foi lá, quebrou o chip do celular dele, porque era o contato com ela, com ele. Ele foi fechando todas as possibilidades de novos encontros. E ele falou: Modesto, a partir daquele dia eu mudei o caminho de ir para a igreja, porque a casa da minha namorada era no caminho da igreja. Quantas vezes eu saía do culto, passava na casa dela, a gente dormia junto, aí eu ia para minha casa ficar triste no sábado à tarde. Eu era escravo sexual, mas eu percebi também que o que fazia tudo isso é que eu tinha um grupo de amigos desde o prezinho lá, amigos de infância, Modesto, que eu não podia largar eles. E nesse grupo do WhatsApp era compartilhado sempre coisas indecentes e papos indecentes. E eu, com medo de não sair do grupo do WhatsApp, aquilo ia me alimentando também. E quando chegava perto da namorada, eu estava fraco, debilitado. Sabe o que fala lá em Cantares, as raposinhas do jardim? Nós estamos dando braço para tentações, para no final ser engolido por elas.
a conivência em nosso coração, querido. Nós vamos cedendo, nós vamos nos acalentando com o pecado. E todo mundo tem um pecado de estimação. Você tem e eu tenho. Esse pecado de estimação parece que a gente não consegue largar. Ou o pecado muleta. A coisa piorou se pegar a muleta. E a gente olha para Deus e fala: Senhor, eu não consigo, está vendo? O fato é que aquele jovem começou a sair ali daquele caminho com a namorada. Ia para a igreja, para casa, começou a participar do ministério jovem, estava firme. Passaram-se 3 meses buscando Deus, oração, jejum, vida transformada, amém, aleluia. Liberto do pecado. Ele falou: Modesto, é muito bom o pecado, mas é melhor ainda você ter o poder sobre o pecado pela graça e pela cruz de Cristo. Falei: eu sei, querido, é muito melhor ainda. Ah, meu querido, sabe o que aconteceu? Um dia, ele saiu da igreja numa unção pura, feliz. Ele falou assim: não preciso mais dar uma volta agora. Para que dar essa volta agora, para ir lá para casa, para minha casa? Eu vou reto mesmo. Passa perto da casa da ex-namorada, mas é ex-namorada. Não me apetece mais. Já evoluí, Modesto, disso. Isso aí não é mais problema meu. Está superado. Aquele jovem sai dali e vai para onde? Para casa, e passa pela casa de quem? Da namorada. O diabo já avisou ela antes. Ela estava lá na calçada da casa esperando o bendito. Ele falou: Modesto, ela estava deslumbrante. E quando eu olhei aquilo, eu só baixei a cabeça e comecei a orar. E ela falou para mim assim: meu querido, como é que você está? Ele falou: estou bem. Modesto, eu tremia. Eu falei: ô meu querido, me conte. Ele falou: Modesto, sabe o que ela falou para mim? Você acredita o que ela falou para mim? Eu falei: o que ela falou para você? Ela falou: querido, eu preciso de uma oração. E eu sei que você é um homem de oração. Eu queria que você entrasse para a gente orar juntos. O povo está rindo aqui. Mas o diabo é sujo, irmãos. Ele já chegou nessa parte, ele já chorava, que ele soluçava, eu soluçava com ele. Como a gente é ingênuo, queridos. Modesto, você sabe o que aconteceu? E agora eu estou aqui conversando com você em caco. Por favor, me fala se há solução para a minha vida, porque eu sou miserável demais. Eu falei: aleluia que você é miserável, querido, porque a cruz recebe os miseráveis. Porque a cruz recebe pessoas como eu e você, destituído totalmente de mérito próprio. E essa manhã eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: saber que errou não muda nada. Saber o que fazer com o erro muda o quê? Tudo. Muda tudo. Chega de dizer só errei. O que você vai fazer com o erro em nome de Jesus hoje? Eu quero que você se atente numa coisa agora. Atitudes tem 3 perspectivas. Olha isso, ele vai projetar para você aí. Anota isso no seu coração, anota no seu caderno. Isso é muito importante para você entender essa manhã. As atitudes tem 3 situações. O primeiro, os desejos. Os desejos estão ligados aos seus instintos. Quanto mais você se afastar de Jesus, mais vai ser movido pelo instinto. E o instinto vai querer o quê? Os desejos do seu coração, que é enganoso. Então os desejos estão ligados ao quê? Instintos. Enquanto a vontade está associada ao quê? As escolhas morais. E a moralidade tem a ver com o caráter. E quando eu me junto a Cristo, quando os pensamentos dele são os meus pensamentos, quando os caminhos dele são os meus caminhos, a minha condição moral é restabelecida por ele, querido. As suas vontades têm a ver com a sua moralidade com Cristo. Terceiro, as suas decisões são baseadas em valores. Aleluia. Como eu persigo isso? Em Cristo. Eu olho a mulher, e quando eu olho a mulher que ela não é minha e desejo, eu estou adulterando ela. Sabe o que quer dizer a palavra adulterar? Quer dizer deturpar, desconfigurar, desmontar, perturbar. É isso. Por isso, quando um jovem que não é casado com uma mulher
com outra jovem, ele tem relações com ela, ele deturpa ela deturpa ele. Quando você olha um homem bonito, ou uma mulher bonita, e despede, e despe ele, totalmente, imagina coisas com ele, você está adulterando ele em sua mente, adulterando ela em sua mente. Entende a gravidade disso tudo? Você está desconfigurando a imagem e semelhança de Jesus na sua vida, na da pessoa. Sabe, queridos, eu tenho uma palavra forte para você. Eu queria que você abrisse agora em Isaías 43. Nós vamos terminando, mas eu não posso terminar sem esse versículo aqui. 43, Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: eis que faço nova o quê? Todas as coisas. A Bíblia está assim, ó: eis que faço nova algumas coisinhas, é isso? Não! A palavra diz assim, ó, meus queridos, essa é a boas novas. Eis que faço nova todas, que está saindo à luz, porventura não os percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus queridos, olha a grandeza desse texto aqui, ó. Eu vou fazer nova todas as coisas. Quando você começa a buscar dar a luz, ser luz, eu vou renovando a sua vida, a sua essência, a aparência. E ele fala assim, ó: e eu vou botar um caminho no deserto. Sabe qual é a loucura do deserto? É que se você cair no deserto, é como cair nas montanhas de gelo. Você olha para um lado, é deserto. Olha para o outro lado, é deserto. Você olha para todos os lados, é deserto. Não tem direcionamento, não tem direção o deserto. Mas seja qualquer for a sua situação, em nome de Jesus, a palavra diz assim, ó: eu vou fazer um caminho no seu deserto. Eu vou mudar a sua trajetória, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, queridos. E o segundo coisa mais terrível do deserto, sabe qual que é? É muito seco. O deserto não tem água, não tem direcionamento, e não tem o quê? Água. E a palavra diz aqui, que ele vai colocar o quê? Rios, aleluia. Rios, água, vida. Modesto, é lindo demais esse verso, eu entendi, mas não é fácil. Eu falo para você que não é fácil, mas é possível em nome de Jesus. Por isso que Paulo diz assim lá em Coríntios: eu esmurro o meu corpo. Existe uma luta, uma batalha, uma vontade de mudança. O querer não é teu, mas o efetuar é dele. Então você busca, ao buscar dar uma oportunidade para ele fazer o querer em você. Esse é Cristo. Sabe, queridos, quando nós buscamos a Deus, nós conhecemos a nossa natureza. E esse processo que a gente fala que é a justificação. Jesus vai justificando a minha vida, vai ser no juízo da minha vida, pelo sangue dele. E esse é um processo de autoconhecimento, da sua limitação, das suas tendências. E você vai passando por um processo de justificação com Cristo, de entendimento, de consciência. São passos que Paulo fala. E o segundo momento é o de santificação. E a santificação, eu me relacionando com Deus, para Ele mudar as minhas vontades, e colocar minha natureza pecaminosa como? Adormecida. Se nessa manhã você não está adormecendo pelo poder do Espírito Santo na sua vida, as suas vontades, você não está num processo de santificação, meu querido. E eu tenho uma novidade para você. Nessa manhã Deus não te promete uma casa própria, Deus não te promete um carro novo, um emprego novo, Deus não te promete prata nem ouro. A única coisa que Deus promete para você nessa manhã é santidade. Santidade. O
poder do pecado sobre a sua vida. Eu gosto de dar esse exemplo, sabe como? Do urubu. Tem urubu? Imagina que você um dia acordou e falou: Modesto, eu sonho em ter um urubu de estimação. Aí você dá umas voltas aí pelo campo aqui, Rondônia tem muito campo. Você vê um filhote de urubu caído no chão, acabou de nascer e está lá, caiu do ninho. Você pega aquele filhotinho de urubu, peladinho ainda o bichinho, até parece pássaro, mas é urubu. Você pega lá e fala: ô meu pai, eu vou criar esse urubu. Aí eu crio esse urubu da minha forma. Quando ele crescer, ele vai ser diferente. E você cria o urubu. E você tem um propósito com o urubu. Você fala: esse urubu vai ser vegetariano. Olha que bênção. E você só dá legumes para o urubu. Só. O urubu come legumes com você, não come carne, não come carniça, não come nada. É um urubu limpo. E um dia, você vai num churrasco com os amigos. Chega lá, o urubu vai com você, porque o urubu ele se comporta como um papagaio. Ele anda aqui com você, ó. Onde você ia, estava o urubu com você aqui. Mansinho. Aí um dia você vai num churrasco com o urubu. Chega lá com os amigos, comendo. Alguém derruba um pedaço de carne no chão. E o urubu está ali no chão do seu lado. Quando caiu o pedaço de carne no chão, o que vocês acham? O urubu vai comer? Sim ou não? Ele vai comer, queridos. Modesto, mas ele aprendeu a não comer a vida inteira. Mas ele nasceu com o instinto de comer aquilo. Não quero terminar essa mensagem dizendo que você é um urubu, não, amigos. Em nome de Jesus. Mas dizer para você como a nossa essência é forte. E dizer para você que sozinho você não vai vencer e não vai a lugar nenhum. Mas que pelo poder de Cristo você pode ser transformado dia após dia. E agora de fato eu vou ler o último versículo bíblico. Que diz assim. Minha esposa fala que eu sempre falo que estou terminando e nunca termino. Está em Provérbios 3, 1 e 8. Abra a Bíblia. Aqui é uma receita. É uma receita da nossa vitória essa manhã. É uma receita. Está dizendo assim, Provérbios 3, 1 a 8. Diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha Deus mandando a bola para a gente. Filho meu, não te esqueças. Quem não deve esquecer? Nós. Ele continua: e o teu coração guarde o quê? Os meus mandamentos. Quem que guarda o nosso coração? Nós. Continua: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem. Quem que não deve desamparar? Nós, do que? Da benignidade e fidelidade. Ata onde, queridos? No pescoço. Escreve-as na tábua. Escreve na tábua do seu coração. E não desvies do seu próprio entendimento. Veja como Deus fala com você. Não faça, guarda, desvie, busque. Tem muito de nós no processo, queridos, também. Deus faz o maior de todos os preços, a cruz. Mas você toma a cruz dele e segue. E esse é o processo. Ele chega a dizer assim: olha, guarda a tábua no teu coração. Ele fala assim: ata no pescoço. Não te desvie no seu próprio entendimento. Reconhece os teus caminhos. E ele vai fazer o quê? Vai endireitar suas veredas. Vai endireitar o seu caminho, as suas tendências. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu refrigério e para os teus ossos. Que forte isso. Já sabemos quem nós somos. Sabemos quão fracos somos. Sabemos que a palavra nos diz que há um caminho a ser percorrido.
Talvez ao acabar essa mensagem aqui você seja convicto de mudança. E hoje à tarde você pensa assim: já esfriou a mensagem no meu coração, as luzes do mundo já tomou conta de mim mais uma vez, e eu voltei a ser aquilo que eu era antes. Se você for perceber a caminhada do céu, queridos, quem vai para o céu não são os santos. Quem irá para o céu são aqueles que não desistiram de lá. Não há transformação quando não há um coração que busca. Não há transformação quando não há um coração que se debruça a Deus todas as manhãs e diz assim: Senhor, eis-me aqui. Não esqueça quem é você, mas sobretudo, não esqueça quem é Deus. Aquele que foi para a cruz por você e por mim, que nesta manhã promete restaurar a sua vida, a sua consciência. Vai ser fácil? Não, queridos. Esses dias eu falei com um amigo meu médico. Ele falou para mim assim: Modesto, quando eu estou em cirurgia, quando eu estou no meu trabalho, eu me dou 1000%, ele falou. Eu me concentro, eu preciso ser o melhor que eu posso ser ali. Eu ouço isso de tantas pessoas. Modesto, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou em casa, quando eu estou com meu filho, eu quero ser o melhor pai, melhor esposo. Que tal jogar essa energia inteira para investir na eternidade com Deus? Seja o melhor que você possa ser, lutando com Deus todos os dias. Nós vamos ver uma mensagem musical agora, pelo Cezinho. E ao ela tocar o seu coração, que você possa conversar com Deus onde você está aí. Mas seja sincero com Deus. Diga a Ele quão difícil é ser você, e quanto você almeja se tornar em outra pessoa com Ele. Abra seu coração para Deus. Vomite a sua história, porque Ele está disposto e disponível para te recebê-lo e restaurar a sua essência e a aparência. Deixe Deus falar com o seu coração. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé,
preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar ao meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Feche seus olhos onde você estiver nesse momento. Paizinho que estás nos céus, por favor, Senhor, nessa manhã que o Senhor possa ser o nosso caminho no deserto, que a nossa caminhada seja regada pelos rios que vêm de Ti, Senhor. Pai, a gente está cansado de errar, a gente está cansado de se perder nesse mundo. Nessa manhã nossa confiança nos traz a certeza que o Senhor prometeu em estar conosco, Pai. Por favor, nos tome em Tuas mãos, nos guie em caminho, Senhor, retidão que leva à salvação, Pai. Tira de nós essa maledicência, tira de nós essa conveniência que nós colocamos em nosso caminho. Tire de nós a sedução, o jogo, as relações agressivas, as de dependência emocional. Que a nossa única carência, Jesus, possa ser estar aos Teus pés todos os dias, Pai. Que nós possamos, enquanto Teus filhos, entender que somos de Ti, Pai. Que só seremos felizes aqui no porvir, estivermos ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. O diabo tem machucado a gente, Senhor. Tem brincado com a nossa vida, Pai. Às vezes falta em nós vontade de tudo, Senhor, de tudo. Não adianta mentir aqui e dizer que nós somos fortes, sempre não somos, Pai. Tem hora que dá vontade de desistir, parar de lutar. Tem hora que parece que o pecado ele é tão grande, e a gente é tão pequenininho, Senhor. Mas nós sabemos que um dia o Senhor se fez homem, veio aqui nessa terra, foi para a cruz, morreu a morte da cruz para nos dar a vida eterna. Coloque isso em nossa vida todo dia, Senhor, para que nós não possamos esquecer sobre a cruz de Cristo. A cruz que nos liberta, que nos transforma, a cruz que nos salva, Deus. Eu não conheço as pessoas que estão me ouvindo agora, todas elas, nem as que estão aqui, Senhor, mas que nessa manhã o Senhor possa sepultar a nossa vida aqui, Pai. Nós possamos ressuscitar em Cristo Jesus.
por favor, nos dê a perseverança dos remidos, dos selados por Ti, Pai. Porque se nós desistirmos hoje, nós vamos para onde, Deus? Nós não temos nem para onde ir, Pai. Nós sabemos que se nós desistirmos hoje da nossa fé, da nossa caminhada, nós não temos nem para onde ir, Deus, porque sem Ti não há solução, não há sentido. Mas nós também estamos cansados de só cair. Nós queremos a vitória, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é a vitória em nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor é real, Deus. Por favor, haja em nós. Quem fala aqui contigo é um pecador. Essa igreja está cheia de pecador. Quem está nos ouvindo pela internet é muito pecador. Nós só temos misérias para Te oferecer nessa manhã, Deus. Mas nós também temos a vontade de mudar. Receba a nossa vida, Deus, com a nossa vontade. Receba a nossa vida com a nossa vontade ainda ruída, mas essa manhã derrama sobre nós o Teu sangue. Lava a nossa imundícia, lava o nosso trapo, que é a nossa vida. E que acima de tudo, essa manhã, nosso coração se encha de convicção e de esperança que o Senhor vai fazer tudo novo em nossa vida. Muito obrigado, porque o Senhor ainda fala conosco. Abençoe cada pessoa aqui presente, cada família que está nos vendo, nos ouvindo, aos filhos dos pais que estão nos ouvindo, que estão fora do Teu redil, que o Senhor possa buscá-lo antes que a porta da graça se feche. E para terminar, Paizinho, nos transforme em luz nessa terra, que possamos ser o sal, o tempero certo na relação com o nosso irmão, com a nossa família. Nós precisamos muito de Ti, Pai, muito, muito, muito. Por isso, nós terminamos essa oração te pedindo a paz que só o Senhor pode nos dar. Abençoa aqueles que estão adoentados em casa, aqueles que estão no leito no hospital nesse momento, meu Deus. Nós não nascemos para adoecer, nós não aceitamos a morte, nós não aceitamos a dor, porque o Senhor nos deu o chip aqui da eternidade, Senhor. Quando o Senhor nos projetou, o Senhor nos fez eterno. E o pecado, assim como a morte, é intruso em nossa vida. Mas por favor, nos console com a Tua destra fiel. E que a despeito da situação em que vivemos, desse mundo, dessa pandemia, que possamos dizer assim, ó: eu e a nossa casa serviremos ao Senhor, porque nós confiamos nele, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Repara o nosso caráter, Senhor. Tira de nós o que nos sobra, coloca o que nos falta. Nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Nós nos encontramos aqui na semana que vem, a terceiro encontro dessa série Identidade. Deus abençoe você. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser